TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao segundo episódio da nova série de podcasts TechFlow dedicados à cibersegurança, uma série da Exame Informática em parceria com a WorkCom. Um podcast que tem por grande objetivo sensibilizar as pessoas, porque, a fim de contas, somos todos utilizadores de tecnologia, para a importância da cibersegurança, sobretudo para os decisores, para aqueles que podem fazer alguma coisa de destaque nas organizações. E, claro, apontar caminhos que possam ajudar a tomar essas decisões certas. Neste segundo episódio, dedicado ao tema ataques cibernéticos, temos como convidados Júlio César, Head of CERT.pt, um serviço integrante no Centro Nacional de Cibersegurança que coordena a resposta a incidentes, e André Alves, Security Operations Center Manager da WorkCom. Agradeço aos dois. Obviamente que com estes cargos são as pessoas ideais para falarmos de ataques cibernéticos. Júlio César, comece por si. Mais uma vez, obrigado por estar connosco. Com base nos dados mais recentes do CERT.pt, há um aumento significativo das campanhas de phishing. E pergunto-lhe quais são as técnicas mais comuns usadas pelos hackers e, já agora, qual a importância do fator humano nestes ataques. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, o phishing, hoje em dia, é apenas já um nome que descreve um conjunto de técnicas. Sim. Que não se restringe apenas à utilização do e-mail como forma de contacto entre o atacante e a vítima, e assume muitas outras vertentes. Todos nós recebemos mensagens nos nossos telemóveis, seja SMS ou mensagens, por exemplo, via WhatsApp. No meu caso é quase todos os dias. Eu diria que é bastante comum para a maior parte das pessoas. Também chamadas telefónicas a partir de números com origem, cuja origem não é aquela que aparece muitas vezes nos nossos telefones, e tudo isso são técnicas que nós damos nomes diversos, como phishing, smishing e phishing. E que na realidade traduzem novas técnicas de phishing, no sentido mais largo. Os números têm aumentado, todos nós sentimos isso enquanto cidadãos, mas aqui no CERT.pt nós vemos isso todos os dias na resposta a incidentes, os números aumentar nesta área específica. Estas técnicas têm grande impacto na obtenção de dados que depois são utilizados para fazer outros ataques, nomeadamente ao nível da obtenção de credenciais, quer tipicamente do sistema bancário, para sustentar e chegar às nossas contas bancárias, mas também credenciais genéricas de acesso às redes onde as pessoas estão presentes, e depois, a partir daí, a um manancial de informação que as pessoas guardam nos seus telefones, nos seus computadores, nos seus sistemas. E continua a ser, sobretudo, não é, diria, pergunto, algo tecnologicamente, técnicas muitas vezes tecnologicamente sofisticadas, é muito à base da engenharia social, não é? Sim, o phishing é um ponto que pertence à categoria da engenharia social, e recorre ou usa-se da ingenuidade do utilizador, neste caso do alvo, para chegar para permitir ao atacante, que não são necessariamente apenas hackers, muitas vezes até os próprios atores estatais utilizam estas técnicas para aceder ou para obter credenciais que depois são utilizados em ataques mais complexos, mas diria que é das técnicas de engenharia social que aumenta a taxa de sucesso. Ok. Portanto, é uma questão de atenção, já podemos falar disso mais à frente. André, querendo chamar também aqui, obrigado por estar connosco. Um bocadinho diferente, embora no mesmo sentido, quais as vulnerabilidades mais exploradas em ciberataques? Estou a falar aqui mais na área das empresas. E como é que as empresas podem fazer frente a estes tipos de ciberataques? Bom dia, muito obrigado. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas... Exato, é uma pergunta um pouco complicada, mas liga aqui muito com o que o Júlio estava a dizer, portanto, se calhar não tanta vulnerabilidade, mas mais o vetor de ataque. Exato. Mais explorado é precisamente a componente humana, portanto a componente da engenharia social,
porque é sempre muito mais simples aproveitar-se da boa vontade de um ser humano do que tentar explorar, se calhar, um controle mais técnico, como uma firewall, uma WAF ou outro tipo de equipamento de rede. Portanto, Sim. é um bocadinho. Ou seja, é mais simples usar a engenharia social, por exemplo, de uma forma mais para simplificar, sei lá, usando uma mensagem no WhatsApp, para depois conseguir captar os dados que dão acesso depois à infraestrutura da empresa, não é? Os dados dessa pessoa que dão acesso, do que propriamente tentar atacar a tecnologia da empresa, não é? Exatamente. Portanto, é mais simples. Portanto, uma das melhores proteções que qualquer empresa pode ter é precisamente investir em awareness e investir em formação para a componente humana das suas empresas. Portanto, isto porque nós temos sempre uma gestão de risco e podemos ter processos de gestão de risco, gestão de vulnerabilidades, podemos ter as melhores tecnologias, mas se efetivamente basta o ser humano carregar-se às vezes num link e estas tecnologias podem não conseguir distinguir uma conta comprometida efetivamente de um ataque ou de um ator malicioso a entrar no sistema. Portanto, é mais difícil de distinguir e de mitigar. Portanto, embora tenhamos esta componente da engenharia social, mas também existem muitas fragilidades a nível da rede. Portanto, Claro. e eu tenho visto aqui, a nossa equipa tem-se deparado muitas vezes com sistemas obsoletos, em que estão repletos de vulnerabilidades. É tradicional haver empresas ainda que infelizmente utilizam sistemas legacy porque dependem deles, porque o seu negócio depende deles. Claro. Por exemplo, vem-me a ideia o AS400 da IBM, que ainda é muito utilizado, infelizmente aqui por grandes empresas até, não só pelas pequenas e médias. Ou seja, no caso, ou seja, não é só uma questão financeira. Portanto, nas pequenas empresas podem muitas vezes, aquela questão que falamos já no primeiro episódio, da desvalorização da cibersegurança e não investir o que deviam investir, mas no caso das grandes empresas já não se passa assim, não é? Porque é que demoram tanto tempo a fazer essas atualizações? Muitas vezes é necessidade de negócio. Portanto, tipicamente as empresas vão formatando um pouco as ferramentas com que trabalham à sua realidade e depois estas adaptações e estas customizações, quando chega à altura de migrar para uma nova ferramenta, pronto, chegam à conclusão que não é viável ou por custo financeiro de adaptar a nova ferramenta à realidade que eles tinham, ou simplesmente porque a nova ferramenta não consegue fazer as funcionalidades que a antiga fazia devido às customizações que foram feitas. Pronto, e criam aqui a chamada pescadinha de rabo na boca, não é, que não conseguem avançar, mas também ficam presos e ficam expostos e estão a aumentar a sua superfície de ataque. Portanto, é um bocadinho aquilo que nós vemos e que nós tentamos aqui mitigar junto dos nossos clientes, é ajudá-los, portanto, a rever, a identificar a sua superfície de ataque, a rever as suas vulnerabilidades, a ter um processo de gestão de risco, porque este processo de gestão de risco é o que nos leva a identificar precisamente estas fragilidades, estas vulnerabilidades e que pontos é que temos que atuar, e ajuda a ver, na verdade, tanto um retorno de investimento na segurança. Claro. E no seguimento, já agora, como é que gerem, como gestor aí do Centro de Operações de Segurança, do SOC do Warpcom, esse equilíbrio entre a questão da abordagem preventiva, proativa e claro, reativa quando acontece alguma coisa, e já agora tecnologias e processos são fundamentais para esta gestão proativa e reativa. Exatamente. Pronto. A nossa visão é que a segurança tem que ser proativa, tem que ser necessariamente proativa. Infelizmente isto ainda não é a realidade que se verifica em Portugal, ainda existe muito e toda a gente conhece a expressão do casa roubada, trancas à porta. Trancas à porta, claro que sim. Pronto, só que embora em casa às vezes o dano é material, portanto podem-nos roubar valores, mas nas empresas o dano muitas vezes não é só material. Além de nos roubar a informação, isto pode vir a denegrir a reputação da empresa, que é comprometida, e pode trazê-los, aliás, pode negar-lhes acesso a vários negócios no mercado. Portanto, isto não só se aplica a empresas que vendem cibersegurança, como por exemplo serviços de cibersegurança, como por exemplo a Warpcom, mas também empresas que possam fornecer serviços a outras
Portanto, Claro. se nós pensarmos em que eu tenho uma pequena empresa que presta serviços de outsourcing, presta, por exemplo, mão de obra a uma empresa maior, portanto, a um fabricante maior. Portanto, se a minha empresa pequena é comprometida, este fabricante pode recusar-se a trabalhar comigo, porque eu simplesmente não consigo garantir os controles de segurança necessários para estas organizações maiores, que têm que ser compliantes com ISO 27001, CANIS 2 e com outros decretos de lei. Podemos estar aqui a ter um inimigo que muitas vezes as pequenas empresas não veem, que é porque é que eu vou investir em segurança. O meu negócio até nem é assim tão complexo, até nem é assim tão tecnológico, mas depois são comprometidas e podem ter estes impactos que são invisíveis à primeira vista, mas depois podem afetar-lhes bastante o seu negócio. Pronto. E isto na nossa equipa, o que nós tentamos fazer aqui é precisamente ajudar estes clientes a perceberem estes impactos e este risco, portanto, ajudá-los a gerir este risco, e queremos nos tornar, na verdade, o trusted advisor deste cliente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós apoiamos o cliente, damos-lhe todas as condições e todas as dicas, todas as recomendações, e até que nós vemos em outros clientes, porque sendo um MSP temos uma visibilidade mais global e mais geral até de outros clientes e de outras realidades. Portanto, conseguimos inferir aqui estas recomendações e ajudá-los até proativamente a melhorar a sua postura de segurança, a diminuir a sua superfície de ataque e lá está, a ter o seu retorno de investimento Claro que sim. demonstrado. Demonstrado, Depois, assim fica mais evidente. Júlio, queria que comentasse esta questão e já agora, testando aqui no cert.pt, se podia nos dar uma ideia de quais as consequências mais significativas que têm sido, que têm afetado as empresas portuguesas. Estamos a falar, claro, de ciberataques, não é? Bom, é uma pergunta vasta. Sim. Eu diria que da nossa experiência, o ransomware é um fator de risco para as empresas. Têm sido fortemente atacadas não só as empresas privadas, mas também diversas entidades do Estado com ransomware, e mais recentemente com aquilo que nós designamos por CEO fraud, que na realidade não é mais do que a tentativa de enganar pessoas que trabalham na empresa, fazendo-nos passar por alguém que é superior hierárquico ou que tem que ter decisão na empresa para levar essas pessoas a fazerem transferências monetárias para o atacante. CEO fraud acaba por ser uma designação genérica que pretende abarcar toda essa tipologia de engenharia social que leva e tem levado, infelizmente, muitas empresas e muitas entidades do Estado a cair neste engodo, e são bastantes milhões de euros que se têm perdido durante os últimos anos para atacantes. Portanto, quer o ransomware, quer o CEO fraud como bastante visíveis. Depois, por outro lado, temos bastantes ataques também de negação de serviços, chamados DDoS, que capacitam ou impossibilitam as entidades de proceder ao seu trabalho normal ou de utilizar a sua infraestrutura. Por exemplo, será aquilo que aconteceu ainda agora, ontem, neste caso estamos a gravar hoje, mas aconteceu há pouco tempo na Carris, não é? Em que as pessoas não estavam a conseguir ativar os espaços sociais, etc., por um ataque desse tipo. Terá sido um ataque desse tipo, não é? Sim, nesse caso ainda estamos a apurar se terá sido efetivamente um ataque. Muitas vezes há indisponibilidades que surgem dentro da própria infraestrutura, especialmente quando se lida com um número muito elevado de clientes ou de utilizadores dessa mesma infraestrutura. Temos ataques desse tipo todos os anos no último dia das entregas das declarações de IRS, e fica bastante mais difícil entregar as declarações. Portanto, não consigo dizer neste momento, é um assunto a acompanhar, obviamente, que se tratou de um ataque. Mas os DDoS causados por exemplo, por agentes estatais, temos agora, de forma bastante pública,
ou grupos ativistas associados ou patrocinados de alguma maneira pelo Estado russo, como os non-names F-57, que atacam todos os dias alvos na Europa e publicam as listas de alvos antes de fazerem. Portanto, não são Claro. ataques que não estão anunciados. Estão anunciados e muitos deles têm impactos muito significativos na capacidade de operação nos seus alvos. Eu diria que depois destas quatro ameaças, por assim dizer, eu destacaria tudo o que tem a ver com a engenharia social. Tem vindo a ter evoluções notáveis ao longo, especialmente do último ano, e, portanto, tem vindo a ter impactos cada vez maiores na nossa realidade do nosso ciberespaço nacional. Tudo o que tem a ver com a engenharia social e as pessoas e a sua relação com a internet tem sido muito, muito explorado. Referiu ainda há pouco, estamos a falar de milhões, portanto são consequências financeiras diretas para as organizações, mas aquilo que o André ainda há pouco falou também é importante, que são aquelas consequências indiretas, seja a nível de reputação ou outras, que podem levar à perda de negócio. Sente-se essas consequências indiretas em Portugal? Sim, sentem-se. Aliás, acaba por ficar marcado quando há um ciberataque de grandes dimensões. Muitas vezes esses ciberataques são referidos posteriormente pelo nome do atacado. Nós falarmos do ataque, agora já passaram muito tempo, mas há Sonai. Sim, já teve infelizmente em duas empresas que tiveram nessa situação, sim. Pronto, são muitas das empresas que nós referimos a esses ataques pelo nome da entidade visada. Obviamente que isso é uma marca na reputação das empresas, com custos também de recuperação de imagem, custos financeiros de recuperação de imagem, que não se pode escapar. Incidentes de enormíssima dimensão. Portanto, sim, eu diria que não é apenas o custo financeiro direto, é também o custo de recuperação. Muito bem. E então, nesta onda, já estamos aqui a chegar um bocado ao final do nosso tempo, vou fazer uma pergunta para ambos. Ainda há bocado o Júlio dizia que as empresas são identificadas, mas neste caso, sem comprometer, peço-vos a sensibilidade desta informação. Se podem partilhar um caso real de um ataque cibernético que tenham considerado particularmente impactante em empresas nacionais, se calhar começava pelo André, algum exemplo assim concreto possa servir de case study para quem nos ouve? Sim, vem-me à cabeça aqui um caso que infelizmente se passou, precisamente um bocadinho em linha com o que eu estava a dizer há pouco, desta organização não ter um processo de gestão de risco, um processo de inventariação, de gestão de vulnerabilidades e de conhecer a sua própria superfície de ataque, foram infelizmente comprometidos, através de um endpoint, que obviamente isto não foi o endpoint em si que foi comprometido, foi através do quê? Precisamente do phishing. Portanto, via o vetor principal de ataque, que é o e-mail, o utilizador foi comprometeu a sua workstation e depois alastrou o ransomware dentro da organização. E isto era uma coisa que se calhar podia ter sido mitigado se esta organização tivesse feito uma gestão de risco efetiva e tivessem detectado que se calhar não ter uma ferramenta de endpoint protection era um risco muito grande nos dias que correm, não é? Portanto, podia email protection ou endpoint protection, neste caso podia ser as duas componentes poderiam ter mitigado este vetor de ataque. E é aí que entra as nossas tecnologias, o nosso serviço de MXDR, que é aquilo que vai fazer a diferença para os clientes, que nós acreditamos que vai fazer a diferença, e até porque não é só tecnologia, são pessoas também. O nosso SOC é apoiado pelas nossas BUs, portanto nós podemos sempre identificar e ajudar a mitigar. Portanto, temos os dois lados da moeda, portanto, que eu acho que é crucial para ser eficaz, porque só identificar a vulnerabilidade ou só identificar o ataque, muitas vezes há clientes que não conseguem tomar ação. Portanto, daí temos o follow-up, claro. O end-to-end, eu acho que é fundamental nos dias de hoje e para a prestação de um bom serviço para os nossos clientes.
Júlio, pedi-lhe mais ou menos o mesmo, mais uma vez, sem comprometer a informação, exemplos que muitas vezes, a que pedi-te ainda há pouco, não é? Em casa roubada tranca, tranca nas portas, mas se nós soubermos que o vizinho foi roubado, se calhar vamos pôr também trancas nas nossas portas. Isso é verdade e é impressionante. A importância da comunicação de crise, quando falamos em cibersegurança, dentro das organizações e para fora das organizações também. O Centro Nacional de Cibersegurança tem um referencial sobre este assunto, que recomendo, obviamente, a sua leitura. Mas quando as entidades não comunicam os incidentes que tiveram, às vezes só a tentar proteger tentar proteger ao máximo uma coisa que inevitavelmente se vai saber, é muito difícil as outras entidades aprenderem com os erros dessa entidade que foi atacada e protegerem-se. Eu não vou, obviamente, revelar a entidade, mas costumo dizer por graça que a cibersegurança como dizer, a ciência social que emprega mais engenheiros. Isto porque a cibersegurança é efetivamente uma ciência de pessoas. E o caso que eu vou descrever envolve essencialmente pessoas. Trata-se de um CEO fraud, mais uma vez, já falámos, numa entidade de grande dimensão nacional, em que a troca de e-mails, portanto, o servidor de correio eletrónico dessa entidade foi comprometido através de credenciais que foram compradas no fórum onde se revendiam credenciais obtidas por via de infostealers, pequenas peças de malware que se introduzem nos nossos dispositivos e que simplesmente recolhem credenciais. Portanto, esse servidor de correio eletrónico foi comprometido por via dessas credenciais que foram comprados, foi acedido e a comunicação entre o fornecedor e a entidade passou a ser detida pelo atacante. O que é que se passou? O fornecedor costumava mandar faturas normais de grande dimensão dessa entidade e num forward, portanto, no reply de uma comunicação existente e verdadeira entre essas duas entidades, o fornecedor pediu a troca do IBAN para a próxima fatura e enviou uma fatura nova de muitas centenas de milhares de euros que foi paga para esse IBAN. A história acabaria aqui por ser um CEO fraud normal, mas não. O fornecedor, no dia seguinte, mandou uma fatura verdadeira. Portanto, uma fatura mesmo do fornecedor do pagamento. O fornecedor real. Não a pessoa que estava a interceptar as comunicações. O fornecedor real, no âmbito da sua atividade normal, no dia seguinte, mandou uma nova fatura. E essa fatura foi paga para o IBAN falso também. Portanto, Sim, porque o IBAN tinha sido entretanto mudado, não é? Por pedido do falso. Do fornecedor falso. Não só recebeu o dinheiro da fatura falsa, como recebeu o dinheiro da fatura verdadeira. E isto só porque existiu o fator humano e um utilizador, alguns no percurso temporal anterior que antecedeu este ataque, perdeu o controle do seu dispositivo e permitiu a instalação de uma infostealer, porque foi visitar um site, ou porque clicou num link, ou porque clicou num banner ou uma coisa qualquer que levou ao comprometimento do seu computador e que gerou todo este processo de credibilização que, por fim, culminou quase de uma maneira insólita no pagamento de duas faturas, uma falsa e uma verdadeira. Tornou-se especialmente difícil de detectar porque, pelo que eu percebi, ele de facto entrou naquela corrente de e-mails, portanto não foi propriamente um e-mail novo, não é? Não foi uma conta nova, ele entrou no sistema. Era verdade, era um e-mail verdadeiro, com base no servidor verdadeiro e com origem no originador verdadeiro. Portanto, o e-mail original era mesmo aquele. Júlio, este é um excelente bom mau exemplo, perdoem-me a expressão, o que só revela que de facto toda a atenção é pouca, porque esse mecanismo foi de facto
muito bem pensado por parte de quem atacou, e se nós temos que verificar todos os novos contactos, aqui também se demonstra que temos que verificar mesmo contactos antigos, não é? E temos que ter sempre aqui uma dúvida preventiva nestas questões de engenharia social. Muito obrigado aos dois, André Alves e Júlio César, pelas vossas partilhas. Muito obrigado, e cá estaremos para o terceiro episódio sobre cibersegurança, aqui feito pela Exame Informática em parceria com a ARPCOM. Obrigado. Obrigado. TechFlow by WorkCom.